Fala galera, mais um episódio aqui do Pode Mais Brasília. E hoje eu tive uma grata felicidade de receber aqui hoje a apóstola Ing Freitas, que veio diretamente de Curitiba. Olha que legal, diretamente de Curitiba. Ela tem feito um trabalho social em Curitiba muito grande. E ela está aqui em Brasília orando por alguns parlamentares, né? Veio trazer algumas mensagens de Deus para essas pessoas que têm lutado pelo nosso Brasil. E eu quero apresentar para vocês hoje a apóstola Ing Freitas. Seja bem-vinda ao nosso Pode Mais. Muito obrigado pelo convite. É uma honra muito grande estar aqui com este calor intenso de Brasília. Que Deus me deu uma refrescada numa chuva gostosa. Você trouxe a chuva de Curitiba? Glória a Deus, porque eu já não estou aguentando mais. Eu saí com 10 graus de Curitiba. Cheguei aqui com 31, né? Mas louvado seja Deus por estar aqui, porque para mim tem sido dias muito especiais. Que legal. Dias assim de muita experiência com Deus e de paixão, né? Porque nós amamos o nosso Brasil, temos que orar pelos nossos políticos, temos que abençoar o trabalho deles, porque a batalha que se trava aqui é muito grande, né? Muito grande. É muito grande. Eu fiquei sabendo também que o seu voo de Curitiba para Brasília teve um atrasozinho aí, aconteceu algumas coisas, foi no aeroporto? Olha, você vê como Deus cuida, como Deus guarda, né? Deu um problema na turbina esquerda, despressurizou quando estava taxiando. Meu Deus. Aí voltou ficamos 2 horas e poucos para poder consertar esse problema. Então a gente vê a mão de Deus cuidando, né? Já imaginou se despressuriza subindo? É verdade. Então... E a gente tem que aprender muito, apóstola, que muitas vezes acontecem esses detalhes na vida da gente e a gente, às vezes, de agradecer, a gente reclama. Ah, mas tá demorando. Ah, por que já não foi? Ah, por que já não subiu? Eu já perdi a agenda, né? Tava tudo certinho, tudo bacana. Mas Deus sabe tudo. É verdade. E a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o bem. Fiquei feliz demais que arrumaram minha turbina e eu vim sossegada para cá. Eu tô muito feliz com a sua presença aqui. A gente tem um amigo em comum que é o pastor Levi. E ele sempre me falou da senhora, né? Sempre me falou da sua liderança lá em Curitiba, na igreja. E eu tô muito feliz mesmo. Seja bem-vinda ao Pode Mais Brasília. E eu queria começar as nossas perguntas, o nosso bate-papo, perguntando quem é a apóstola Ing Freitas. Eu sou uma inconformada. É inconformada? Eu não me conformo com esse mundo. É mesmo? Por quê? Porque eu vejo as pessoas caminhando pela terra sem identidade. Eu vejo as pessoas indo do nada para lugar nenhum. E eu vejo a cruz do Calvário, Cristo pagando um alto preço por cada ser humano. E eu não me conformo que esse evangelho não chegue, que essa verdade não chegue, que essas pessoas não aprendam o valor maravilhoso que ela tem. Né? Então, eu vivo para despertar no coração das pessoas a identidade delas, o valor que elas têm. Porque se rotudam muitas pessoas, mas o amor de Deus por elas é a coisa mais extraordinária que tem. Cada um merece saber. Então eu não me conformo, eu sou uma guerreira, eu não consigo ver um ser humano na rua, eu não consigo ver uma pessoa sendo tratada como um lixo, eu vejo Cristo em cada uma delas. Né? Eu sou fundadora da Igreja Apostólica Tempo de Milagres, né? Sou apóstola, fui consagrada apóstola, graças a Deus, tenho vivido um dos momentos extraordinários de tomada de território, tomada de decisões, e eu creio que coisas grandes vão acontecer. Sou escritora, escrevi um livro, já tenho alguns livros que já estão sendo preparados para entregar algumas coisas acerca do reino de Deus. E o meu livro fala muito forte sobre identidade, que é a minha pegada. Eu amo pegar alguém que não sabe o que é, que não tem valor, que não tem identidade e trazer para ela a verdade sobre aquilo que ela é. Né? Trabalho com social já fazem 38 anos da minha vida, para falar a verdade. Só 38 anos? Só 38 anos. 38 anos que trabalho com drogadição, com pessoas em situação de rua,
com pessoas em vulnerabilidade. E há 8 anos a gente abriu a nossa instituição, a Associação Tempo de Milagres, e já estamos com 2 projetos e tem mais umas coisinhas para acontecer aí pela frente, se Deus me der graça e vida para fazer. Que bacana. Eu queria voltar só um pouquinho, que você falasse um pouquinho do seu pai, da sua mãe, da sua criação, como você chegou no evangelho, né? Como se você se tornou uma cristã. Como é que foi isso? Na minha infância, nossa família foi muito pobre. E eu cheguei nessa paixão pela drogadição, primeiro, por conta do meu avô. Meu avô era alcoólatra, mas eu amava demais ele. Então, quando ele bebia, eu via aquela tristeza que faziam com ele. E eu não me conformava com aquilo. Aí despertou desde criança esse amor pelas pessoas em drogadição, porque eu via o outro lado do meu avô. E eu disse, se o meu avô tem outro lado, todas as pessoas devem ter um outro lado. Olha que incrível, que legal. Aí eu comecei a procurar o lado bom das pessoas. Tem pessoas que vieram congregar comigo mais tarde, que eu via embriagada e eu conversava, e eu com 10, 12 anos de idade, e depois virei pastora delas. Olha só. Foi algo assim incrível. Quando eu me converti, eles vieram até mim, daí, porque sempre tratei com muito carinho, com muito respeito. E o evangelho chegou na minha vida por conta de uma enfermidade gravíssima que meu primeiro filho teve quando nasceu. Eu tive uma infecção, eu tive uma nefrite durante a gestação, e a quantidade enorme de antibióticos fez com que ele nascesse com deficiência imunológica. E eu tinha buscado em todos os lugares, e o menino estava definhando, e aí, né, foi a proposta foi pregada a palavra de Deus. Foi proposta para mim a palavra de Deus, e foi feito um convite para mim, para estar ali. E ali Jesus salvou meu filho, salvou meu esposo, salvou minha vida, salvou minha família. Oh, glória a Deus, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Que bacana. De um fundo de poço para encontrar a paixão da minha vida, a razão de viver, que é Jesus Cristo. Que legal. E o seu nome também parece que tem uma história interessante também. Essa aí você tem que contar para o nosso público. Eu estou falando, olha, a questão da drogadição está comigo desde o ventre da minha mãe, porque quando eu nasci, o meu pai ficou muito feliz. Mas o meu pai ficou muito feliz. Ele foi comemorar com os amigos e depois foi me registrar. E o meu nome era para ser Ingrid. E ele estava com a boca um pouquinho enrolada, porque ele estava alegre demais, embriagado, e me registrou como nome de Ingrid. De Ingrid para Ingrid. De Ingrid para Ingrid. Mas a minha mãe... Ela faleceu faz 4 anos, mas esqueceu de muita coisa, mas ela não esqueceu que ele errou meu nome. Isso aí guardou, isso aí ficou marcado. Até o papai falou, nem doente ela esquece disso. Passou 60 anos e ela não esquecia disso aí. Meu Deus, que maravilha. Você estava falando aí da sua questão social, né, que você viveu esses momentos na sua família, você aprendeu com a questão do alcoolismo, porque o seu avô, né, já mexia com o alcoolismo, já vivia essa situação. E você falou uma coisa interessante, que você disse o seguinte, você falou assim, eu conheci o outro lado do meu avô, porque muitas vezes as pessoas, elas estão na drogadição, elas estão no alcoolismo, e a gente foca muito no problema, e a gente esquece um pouquinho do ser humano, né, porque aquela pessoa chegou àquele estágio por algum motivo, né, não é isso? Exatamente. O meu avô, por exemplo, nessa época eu não tinha discernimento, nessa época eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Mas o meu avô, a história do meu avô não é diferente de outros. Hoje eu sei que a origem da drogadição tem muito a ver com a infância. Olha só. Com as frustrações, 85% dos meninos que eu atendo foram abusados, espancados, viveram em famílias disfuncionais, viveram momentos traumáticos na infância. Não foi diferente com o meu avô. A mãe dele morreu no parto dele. Então, quando morreu no parto, ele pegou o estigma de quem matou a mãe. E ele foi rejeitado pela família. E depois ele teve um casamento arrumado e não foi feliz no casamento. Então, ele carregou aquela dor de nunca ter tido mãe, aquela dor da rejeição, e aquilo machucava. E muitas vezes ele afogava a sua dor ali na bebida. Hoje eu entendo. E não é diferente com os meninos. Para você tratar os meninos, você tem que descobrir a causa. Porque a drogadição é somente uma fuga
Claro que tem aquele que é o curioso, aquele que quer experimentar, aquele que quer ficar, né? Mas é muito tem menos. As amizades, as né? amizades, quer se enturmar, se quer ficar... Mas a maioria das vezes a gente vai procurar e vai encontrar uma criança, vai encontrar uma separação, vai encontrar um abuso, vai encontrar um abandono. Então, está lá na infância. E é por essa razão que eu abri o projeto Jeremias, porque são 2 projetos. Sim. Eu tenho a Casa Manai, que é a casa que recupera Sim. drogadição e dependência química, e tenho o Jeremias. O Jeremias nasceu por causa de uma dor de ver tantos homens meninos. Porque se você olhar para um drogado, sempre vão dizer, você não cresce nunca, você não tem responsabilidade, parece uma criança, mas porque no momento em que ele foi traumatizado, ele travou. E ele cresce, o corpo fica violento, mas age como uma criança sem responsabilidade, né, sem perseverança, não amadurece, não cresce. Então, quando você descobre a dor e cura, você liberta o homem. Né? Então você vai, e aí eu pensei, puxa vida, vou esperar esses meninos que estão sendo feridos agora, que essas meninas que estão sendo molestadas agora, eu vou esperar para que elas virem monstros no futuro, né? Que cometam monstruosidades não somente com os outros, mas consigo mesmo, né? Que se destruam a si mesmo, porque quando eles chegam no fundo do poço, não tem como. Eu já vi pessoas chegarem ali de tirar o sapato e cair todas as unhas do pé, porque fazia 4 meses que não tirava o sapato. Meu Deus. De ter 2 homens para dar banho num ser humano que estava cheio de bicho. Meu Deus. Então, a gente vê coisas assim que não existem, sabe? Então, por que eu vou deixar com que ele sofra até 40 anos, se eu posso trabalhar com ele com 8, com 10 anos? Né? E mesmo os filhos dos próprios internos, porque criança grande faz criança. Então, já tem mais uma outra geração que já foi espancada, que talvez já tenha sido abusada, e que a gente pode tratar antes de que vire um perigo para si mesmo e um perigo para outros, né? E aí nasceu o projeto Jeremias, que tem sido assim uma experiência maravilhosa. Já tivemos crianças, já pegamos crianças iniciando a droga, já pegamos algumas crianças que estavam sofrendo abusos, né? Já tivemos a oportunidade de intervir. Então, eu acredito que é um caminho, né, para que a gente possa trabalhar fortalecimento de vínculos, trabalhar a família, trazer os pais. Nós temos a nossa psicóloga e ela traz o pai, confronta o pai. Teve momentos assim de encontro do pai com o filho, foi a coisa mais linda. A gente já viu coisas maravilhosas ali. Que legal. E com os meninos também. Né? Eu já recuperei meninos que não tinham mais razão de viver, que a família não queria, ou que não tinha mais nem expectativa, mas a partir do momento em que ele foi curado e que ele descobriu a identidade dele em Cristo Jesus, muda tudo, porque eles chegam querendo amor, né? Eles chegam dizendo que eles não são amados, que eles não são queridos, que eles não tiveram nada, que ninguém gosta de mim, que ninguém me ama. E quando eles chegam ali, a gente inverte, muda esse pensamento e vai... Vira a chave, né? Vira a chave, porque eu digo, você não é um corpo que nasceu de um ventre humano, você é um espírito que nasceu na eternidade. É verdade. Então você foi gerado junto com seu pai. E só se manifestou através do seu pai um corpo para você morar. E com propósito, né? E com um propósito. Você nasceu, você é um propósito de Deus eterno que nasceu para brilhar. E talvez o teu pai não nasceu para ser seu pai, você nasceu para ser pai dele. Né? Porque ele gerou teu corpo, mas você pode tirar o teu pai do abismo que ele está e levá-lo a Cristo. Então eu levo a identidade deles em Cristo Jesus e a paternidade. Está já comprovado pela ciência, já a psicologia, a neurociência, que a falta da paternidade é a mesma coisa de você colocar um carro sem freio numa descida. A pessoa, ela não tem identidade, ela não tem segurança. Então, Cristo Jesus, ele veio à Terra para restaurar a paternidade, porque no momento em que o homem peca lá no Éden, o que acontece? Ele se desconecta de Deus e um vazio entra na sua alma. Você vê que quando você fala de depressão, quando você fala de ansiedade, o final da tarde é o pior momento.
A pessoa com depressão, eu já tive depressão, quando vai chegando a viração do dia, o coração dispara, a agonia vem, né? Por quê? Porque era na viração do dia que era o encontro com que Deus. era o encontro com Deus. E o homem sem Deus, ele sofre nesse momento. Então, quando você traz o Pai, que você traz a identidade, que você diz, olha, você é um escolhido. Por exemplo, quando os meninos chegam lá na casa, eles chegam tudo, mas olha, é aquela cara feia. E como é que eles chegam lá? É o pessoal que leva? Ou é a igreja que tem um trabalho social na cidade? Olha, eu não sei como chegam, porque chega não só de Curitiba, como já tratamos pessoas do Rio de Janeiro, já tratamos pessoas de Cuiabá, já tratamos pessoas de São Paulo, Santa Catarina, Capanema. Inclusive, meu genro casou com a minha filha, eu tratei, ele veio de Capanema. Né? É Deus que vai fazendo o movimento. Nós temos algumas maneiras de captação, mas agora não tem fila de espera, né? Porque agora já... A estrutura já está cheia, né? Já está cheia. Então a gente agora já não tem mais, mas antes a gente fazia captação na rua. Eu quero voltar a fazer, mas eu colocava eles na igreja para tomar banho, eles tomavam banho, tomavam café da manhã, cortavam o cabelo. Bacana. E aí, quando eles decidiam que eles queriam tratar aquilo, eu cobrava para eles e dizia assim, ó, tudo bem, eu trato você, mas tem preço, não é de graça. Eles diziam, qual o preço? Você tem que vir 10 cultos na igreja. Né? Porque se você vir 10 cultos, é a prova que você quer. Não importa se você vir drogado, mas venha 10 cultos. Às vezes chegava no quarto, quinto, sexto culto, a gente já internava, né? Mas só para mostrar o interesse, para que eles sentissem que valorizar também, né? Isso. E aí, quando eles chegam lá, eles chegam como se eles tivessem entrado numa prisão. Né? Eles chegam lá como se eles estivessem merecendo um castigo de estar ali. E eu me posiciono e digo assim, ele perguntou, quem é você? Primeira pergunta que eu faço para todos eles. Eu sou um drogado, eu sou um nóia, eu sou um problema, eu não sou nada, não sei quem eu sou. Teve um que me disse assim, eu sou um acidente de trabalho. Meu Deus. Porque a mãe era prostituta. Ele chegou como um acidente de trabalho. Faz 4 anos que esse menino está liberto, curado. Ele veio me visitar esses dias na igreja, me abraçou, ele disse, mãe, eu quero ir lá no sítio. Todo mundo me chama de mãe lá. Sou a mãe do mundo. E aí até mais velho, gente mais velha que eu me chamo de mãe, meu Deus. Mas é o coração, né, maternal que a gente tem. E aí esse garoto, ele disse para mim, eu falei, não, você não é um erro, você não é um acidente, você é um projeto de Deus que nasceu para dar certo. E quando eles chegam, o que eu falo para eles? Eles dizem, eu sou isso, sou aquilo. Eu falei, não, você aqui vai descobrir quem você é. Aqui você vai descobrir. E você não está sendo castigado, porque aqui só entra escolhido. Olha. Eu digo para eles, aqui só entra. Eu oro todos os dias, porque eu moro aqui. Então eu peço para o papai que traga só os tesouros mais preciosos que ele tem para mim. E você é uma joia que Deus trouxe aqui. Que bacana. Aí a gente procura sempre por excelência, né? Porque uma das características de Jesus é ser excelente em tudo que faz. Só você vê a criação. Então, eles sabem que eu dou para eles o melhor que eu posso com aquilo que eu tenho. Né? Então, eu digo assim, eu só não dou mais para vocês porque eu não tenho. Mas vocês têm aqui um tratamento de excelência. A gente faz com respeito. Né? Você veja, eu estou aqui faz quase uma semana. Né? E eles me mandando só as fotos que eles estão arrumando, ajeitando, e quiseram fazer o meu jardim e mostrando que estavam arrumando. Por quê? Porque eles se sentem parte de uma família. Nós conseguimos trazer essa mensagem de família para eles. E muitos deles nós nos tornamos família mesmo. Que bacana. Porque não tem mais ninguém, né? Então é a questão da identidade. Porque se uma pessoa não tem identidade, pastor, qualquer rótulo que colocarem nela, ela aceita. Verdade. Sabe? Verdade. E o tempo não cura. O tempo vai curar. O tempo não cura. Existem pessoas que carregam feridas e outras que carregam cicatriz. Então esses meninos são feridas abertas que precisam ser tratadas com amor, tratadas com firmeza, mas eles precisam ser tratados para que essa ferida vire uma cicatriz. Quando você tem uma cicatriz, você aperta, eu tenho uma cicatriz no meu dedo aqui, eu aperto, não sinto nada. Mas e quando é uma ferida? E tá aberta, né? Aí a ferida aberta faz com que ele reaja à dor. Então muitas pessoas pensam que eles estão agindo, não, eles estão reagindo.
né? O medo de ser ferido, o medo de ser traído, vem a violência, a falta de identidade e principalmente a falta de limite. Você pensa que a pessoa precisa de limite, precisa de ordem. O pai traz ordem, o pai traz identidade, o pai traz limite, né? O pai impõe autoridade, né? E eles vão para onde daí? Sem rumo, encontram um traficante, uma imagem de um homem forte, um homem poderoso, e lá vai aquela criança de 13 anos lá querer se tornar um homem igual aquele. Caramba. Então, por quê? Porque estão procurando homens. Por que as meninas procuram esses homens? Uma coisa que eu não entendia, eu falei, mas meu Deus, o que elas querem? Elas querem autoridade. Falta pai. Hoje o mundo está órfão de pais, porque os pais estão órfãos. E como que um órfão vai tratar outro órfão? Verdade. Né? Então, quando o mundo encontra com Deus, que ele encontra a paternidade, que ele se sente alguém, que ele sabe a natureza que tem, as coisas mudam. Então, a droga não é nada. Muita gente valoriza tanto a droga, mas a droga, muitas vezes, somos, me perdoe a palavra, mas é o ser humano que fere, que machuca, que bate, que espanca, que estupra, que molesta, que abandona, né? E causa feridas tão grandes que ou entra numa depressão profunda e vai se afundar em comida, que também é droga, ou entra uma compulsão para gastar, ou se enterra para jogo, né? Para jogo, para orgulho. Por quê? Né? Porque o ser humano machucou. Toda a origem da nossa dor está sempre em não entender quem somos e não conseguir lidar com as dores que carregamos. Na realidade, o ser humano ele está buscando a presença de Deus, né? Ele sente essa falta da presença de Deus, assim, né? Sim. E muitas vezes ele acaba procurando essa falta de Deus em outras coisas, né? É porque a orfandade, né? A orfandade é a falta de um pai. E Deus é pai. Quer ver uma coisa que Deus me mostrou, tratando os meninos? Foi no primeira turma. Primeira turma eu tratei sozinha, pelo mínimo 3 gerações. Eu fiquei só eu. Era eu e Deus, cuidando dos meninos. Porque eu queria ter o meu laboratório. Eu não queria aprender nos livros e nem com as pessoas. Eu fui morar com eles. Eu fiquei sozinha por 1 ano e 6 meses. Eu lavava roupa, eu fazia comida, eu cuidava deles como se eles fossem meus filhos. Eu adotei eles e disse, eu vou dar todo o amor que uma mãe tem que dar. Cara, foi uma catástrofe. Eu fiquei toda queimada de fazer comida no fogo, né? Como diz lá, esgualepada de canseira, cabelo ficou desse jeito, não cuidei de mim, cuidei deles. E aí, quando terminou a primeira turma, eu vi que meu resultado foi quase 0. Olha. Sabe? E eu frustrada, entrei no mato, que é um sítio, né? Fui lá pro meio do mato conversar com Deus e dizer, Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu fiz comida, eu cuidei, eu amei, eu tratei, eu levantei a dignidade. Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Eu falei assim, o Senhor não mandou amar, eu amei. Deus falou assim, eu não te chamei aqui para amar eles. Olha. E eu falei, mas como assim? Não diz a tua palavra que ame a teu próximo? Isso é tua obrigação. Agora, eu te trouxe aqui para você ensiná-los a amar. Olha. E ensinar a eles, olha que coisa que Deus me falou, isso mudou o tratamento, porque Deus falou assim para mim, o exemplo da água, eu sempre uso isso, a água nasceu para quê? Aí ela foi criada para quê? Para matar a sede. Imagine a água gritando, quero água, tô com sede. Você consegue ver isso? Água, quero água, tô com sede. Deus falou comigo naquele mato aquele dia e disse, nenhum ser humano precisa ser amado. Nenhum ser humano. Essa é a mentira que o diabo colocou na mente humana. Que ele precisa de amor para ser afirmado. Porque ele é meu filho, tu faz minha criatura, minha imagem, minha semelhança. Cada extensão, cada homem é um amor caminhando. O que o homem precisa o que o homem precisa é o que ele entender que ele nasceu para dar e não para receber. Sanguessuga tem 2 filhas, dá. Né? Deus disse, ame
E não diz seja amado. Deus disse dê, não diz peça. O Satanás mentiu dizendo que nós precisamos ser amados e transformou uma fonte, porque dentro de nós flui rios de água viva, que vem do trono do nosso Abba, do nosso Pai, da nossa fonte, e nós nos tornamos como canecas, pedindo amor para todo mundo. E está comprovado pela neurociência que quando você tem atos de amor, o que acontece? Você libera a ocitocina. A ocitocina equilibra a razão e a emoção. E a ocitocina cura enfermidades, depressão, ansiedade. Eu acredito muito nisso aí. É isso aí. Agora, o orgulho nasce da rejeição, da falta de identidade, porque a pessoa quer provar que é alguma coisa. E ela se endeusa a si mesma, para não ser mais atingido. O orgulho, ele gera o cortisol. E o cortisol gera o quê? Raiva, ira, amargura, doença e morte. Então, quando Deus nos criou na nossa estrutura hormonal, está dizendo, aonde eu vou achar ocitocina? Ocitocina você acha quando você flui como um verdadeiro filho de Deus. Porque é amando, é tocando, é abraçando, um abraço cura, um toque cura. Então, quando você ensina para eles que é melhor dar do que receber, você é a fonte, eu falo para eles, você quer ser fonte ou quer ser caneca? Porque o diabo quer te dar uma canequinha para você sair pedindo esmola de amor. Ou você quer ser fonte. Tem uma fonte, né? Quer ser uma fonte. Porque é verdade, quando você recebe um presente, você fica feliz. Mas quando você consegue atingir, né, aquele desejo que a tua esposa tem, que o teu filho tem, você entrega aquele presente, você fica 10 vezes mais feliz. Ah, muito mais. Entendeu? É muito mais. Alegria maior. Por quê? Porque você está funcionando. Deus criou o homem para amar, Deus criou o homem para dar, de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. Satanás diz, olha, ninguém te ama, ninguém te quer. E o que acontece se um motor gira ao contrário? Ele se afoga nele mesmo. E quando ele se afoga nele mesmo, acabou a função, não vai nem para frente nem para trás, vira uma desgraça. Vira. Entendeu? Então é isso que Deus me revelou no tratar dos meninos, a identidade. Você nasceu para dar, você é abundante, você é filho de Deus, você pode amar. E tinha um menino lá, o nome dele é William. E o William usava todo tipo de droga, e até acetona, perfume. Eu nunca vi um caso como o dele. E quando ele chegou, ele queria beber gasolina, pra você ter uma noção. E o problema do William era a mãe. A mãe dele foi abusada porque ela tinha deficiência mental e a mãe dele nunca conseguiu demonstrar amor por ele. E ele tinha uma dor. E aí eu fui levar e ressignificar a dor dele e mostrar, tua mãe passou por abuso, tua mãe passou por abandono, o que será que ela passou na vida? Ela não tem, então você tem que ser a fonte dela. E ele saiu. E eu falei assim, mas ela não reage, se eu for abraçar ela fica um poste. Eu falei, então abrace e beije o poste. Todo dia, porque talvez ela não tenha tido ninguém que abraçou. Talvez ela não teve um pai que afirmou, ainda com a deficiência cognitiva que ela tem. Então vai fazendo isso. E aí, passou um tempo, ele veio me visitar, eu falei, e daí, como é que você tá? Abraçando o meu poste todo dia. Que legal. Aí, quando passou um tempo, eu soube que a mãe morreu, mais um ano e pouquinho a mãe morreu. Eu fiquei preocupada. Aí eu liguei para ele, falei, William, o que aconteceu? Soube que a tua mãe morreu, você não me avisou. Não, eu tô bem, mãe, eu tô bem. Falei, mas eu quero ver você. Eu quero ver você, eu quero saber como é que você tá. Aí chegou assim, a senhora não sabe o que aconteceu. Falei, o quê? Eu fiquei abraçando e beijando meu poste. Uns 30 dias antes da minha mãe morrer, eu cheguei em casa, ela estava toda sorridente no portão, e quando eu cheguei, ela abriu os braços e me abraçou. Olha. Eu ganhei um abraço da minha mãe. Olha só. Aquilo para mim foi um prêmio, né? Foi um prêmio. Foi um prêmio. Daí ele falou assim, minha mãe não morreu antes de me dar um abraço, né? Eu pude sentir que ela rompeu, que ela entendeu que ela era amada. E isso para mim fez a diferença. Ele está de pé até hoje, já fazem 7 anos. Que legal. Esses dias atrás, a família dele veio me visitar, porque ele comprou um sítio em Santa Catarina, porque gostou tanto do ambiente de sítio que virou sitiante, né? E a família veio agradecer que ele está maravilhoso, que ele está amoroso, que ele não conseguia dar amor, que ele não conseguia romper, e hoje ele está outra pessoa. Caramba, que legal. A gente percebe...
a senhora falando essas coisas aí, apóstola, que realmente, se a gente for depender do Estado para tudo, a gente não dá conta, porque o Estado não consegue fazer esse trabalho que você está fazendo. Então a gente também percebe que a igreja, ela tem um impacto muito grande na sociedade, que se a igreja trabalhar um pouquinho mais com essa parte social, a gente vai ajudar muito mais. E a gente, muitas vezes, tem um crente que eu geralmente falo, né, que tem um crente de domingo, mas a gente tem que ser o crente de segunda-feira. Porque no domingo é muito bom, a gente tá adorando a Deus, fala que Deus é bom e tudo, mas segunda-feira a vida começa, a realidade começa. E aí é a hora que a igreja tem que realmente fazer o papel dela, um dos papéis da igreja, que é realmente ajudar o próximo, como a senhora tem feito, né? Lá na sua associação, e eu fico muito feliz em relação a isso. E a senhora está falando aqui para os nossos espectadores, para os nossos amigos, que realmente nós devemos fazer um pouquinho a mais, né, para a gente ajudar o próximo a mais, porque a igreja tem esse papel, né? Mas sabe, pastor, que é assim, não existe nenhuma alegria, não existe nenhuma satisfação, não existe nenhum prêmio, não existe nenhum reconhecimento humano maior do que você vê Cristo sendo gerado numa pessoa. Não tem. É verdade. Então eu vejo assim, a igreja hoje, ela tá linda, e a minha igreja é linda, a minha igreja também é equipada, a minha igreja tem cadeiras confortáveis, né? E nós temos mas não começou assim, né? Não, mas não é isso que eu quero, não é isso que eu quero dizer. A gente pode ter tudo isso, mas não pode perder a essência, que a glória de Deus está na transformação da natureza humana, porque nós somos manchados pelo pecado, nós não somos monstros, nós estamos encrostados por tantas sujeiras. Meu Deus, é a coisa mais maravilhosa. Por exemplo, aquele morador de rua que eu acolhi com 21 anos de rua, que foi violentado pelo tio, violentado pelo pai, que era um perigo para a sociedade, vivia com as mãozinhas para bater em todo mundo, né? Hoje ele é um microempreendedor que sustenta a sua casa, que tem carro, que tem casa, e volta e meia ele me faz um Pix. Volta e meia ele me traz um presente, traz uma pulseira, um anel, e eu digo assim, meu Deus, olha só, ele era aquele homem que era lixo, que as pessoas viravam as costas para ele, olha que menino amoroso. Isso me fascina, isso. E eu digo, a igreja perde quando ela se eletiza, a igreja perde quando ela se esconde, porque ela está amargosa, triste, querendo que o pastor visite, querendo que o irmão vá na casa, quando a ocitocina da vida seria muito mais fluida se eles fossem ajudar as pessoas, pudessem sentir o que Cristo sente, amar como Cristo ama. A minha igreja é linda, mas ai daquele que impedir que um morador de rua entre. Mas ele tá sujo, mas a gente tem um banheiro, a gente dá banho, a gente põe uma roupa, põe um sapato, né? E esse primeiro menino meu foi engraçado que nós mudamos para aquela estrutura e ele morava no mato na frente da igreja. Chegou um dia que ele chegou lá, mas ele estava daquele jeito, e ele começou a provocar todo mundo, e daqui a pouco ele pôs o bracinho assim para bater no diácono, né? E eu vi que eles iam tirar ele da igreja. E eu falei assim, traz ele aqui. Eles trouxeram ele lá na frente. Meu Deus, mas ele estava num perfume francês. Eu abracei ele e disse assim, no ouvido dele, se você sentar no primeiro banco, porque ele pedia R$5 para mim todo dia ele pedia, eu não dava. Dava lanche, dava comida, porque eu sabia que ele era para droga. Falei assim, se você sentar naquele primeiro banco e der glória a Deus, e ficar quietinho, só dando glória a Deus, quando tiver alguma coisa bacana na pregação, R$20 está garantido para você no final do culto. Aí pronto, mexeu com ele. Nossa, ele saiu, dobrou o joelho, e o povo na igreja dizia, o que ela disse? O que ela falou? Que mulher é essa? Que autoridade é essa? Ele ficou quietinho ali, porque se ele tivesse sido jogado para fora, ele não seria hoje o Flávio que ele é. Verdade. Se ele tivesse sido jogado para fora, sabedoria, estratégia. Ele não. Aí o que aconteceu? No final das contas, eu dei 10 para ele. Falei assim, ó, só que é o seguinte, Deus vim, então, né? Só não usa droga, tá? Porque a periga cair os dentes. Se você fizer isso é pecado, o dinheiro que eu tô te dando. E graças a Deus hoje ele tá lá sorridente, alegre, contente, transformado. E eu vejo isso meu Deus, é você procurar Jesus. Sabe? É procurar Jesus. Ali tá um que as pessoas chamam de lixo. Sabe? Mas por trás daquele lixo,
ali tem um tesouro. Ali tem uma pessoa amorosa, ali tem uma pessoa carinhosa, ali tem uma pessoa que vai brilhar e que vai... Nossa, eu tenho advogados, eu tenho empresários, eu tenho do lixo, fazendeiro agora, né, o nosso sitiante lá vendendo e plantando. Eu tenho muita gente linda e elas estão ali. O homem nasceu para dar certo, né? Sim. Deus fez o homem para dar certo, não foi para dar errado. Não. Até porque eu acredito que tudo que Deus faz é perfeito. E é para dar certo. Mas né? sabe, pastor, ó, lembrei de uma coisa que é importante. A igreja se tornou egoísta. Sabe por quê? A gente fez a igreja numa estrutura de que venha buscar tua cura, venha buscar teu milagre, venha buscar tua transformação, venha buscar tua prosperidade, venha porque Jesus tem o melhor para você. Nós fizemos isso. A igreja a gente tem, claro que a gente entra pela nossa necessidade, é prazeroso para Deus transformar a nossa vida. Mas a igreja, ela tem que vir para adorar, ela tem que vir para servir. Hoje nós transformamos Deus em nosso servo. Senhor, vá no hospital visitar os doentes. Senhor, alimente os pobres que estão na rua. Senhor, não deixe, ó Deus eterno, traz as almas para a tua casa. Gente, Deus virou empregado da igreja. Absurdo, né? É um absurdo. Quando Deus disse, é você que tem que inverter os seus valores. O culto está muito humanizado para nós. As músicas para nós. Porque eu lembro quando a gente começou lá, quase 40 anos atrás, como era gostoso se sacrificar por Jesus, doar a vida por Jesus. Hoje, eu não posso ficar aqui meia hora a mais aqui na igreja, porque não. E outra, você tem que ter uma experiência de culto. Experiência de culto. Lá a palavra só não basta. Não, experiência de culto. Tem que ter uma experiência com o Espírito Santo. Igreja é lugar de confronto. Igreja é lugar de entrega. Igreja é lugar de você morrer para que ele viva. E hoje em dia você quer ir na igreja para você viver bastante, né? Então, as coisas se perderam no meio do caminho. Mas Deus está fazendo... levantando um remanescente, um povo fiel, um povo forte, que vai poder... Você já parou para pensar, se todos nós trabalhássemos... Meu Deus do céu, se nós entendêssemos que é dando que se recebe, que é servindo, que é a maior dádiva que você tem para curar teu corpo. Eu já tive muitas enfermidades, mas eu dizia, Deus, me restaura, porque eu tenho muita gente para me ajudar, eu quero servir. Quantas vezes Deus me curou? Porque é isso que Deus espera de nós. Que maravilha. Nesse tempo todo aí, 40 anos, 38 anos, você teve vários desafios, né? Qual foi o maior desafio que você enfrentou até hoje? O que você assim, enfrentou que você falou assim, eu ia desistir. Rapaz, às vezes a gente pensa que enfrentou alguns desafios que a gente olha para o passado e diz, nossa, que terrível que foi isso, mas quando você vive o próximo, né? O desafio de você manter a tua identidade dentro de um confronto geral de todas as pessoas olharem para você e falar que você está errada, porque as pessoas não querem ser como eu. As pessoas querem que eu me torne como elas. E isso é o maior desafio da minha vida. Porque isso gera o quê? Abandono, as pessoas vão embora, as pessoas não entendem, a solidão, né? Os conflitos que a gente passa. Porque toda águia, ela voa sozinha. Verdade. Ela voa sozinha. Ninguém entende, ninguém vê o que a gente vê, ninguém enxerga. E eu enxergo como se estivesse aqui na minha frente. E eu falo para as pessoas que vai acontecer, mas diante das dificuldades, elas vêm com críticas. Então, eu acredito que o maior desafio da minha vida e que é diário, é a gente nadar contra uma maré. Que é uma coisa tão natural amar, é uma coisa tão natural, faz parte da nossa natureza. É manter a sua identidade, né? A nossa natureza é Deus, a nossa natureza é Jesus. Eu sou como Jesus, você é como Jesus. É fácil ser naturalmente como Jesus, difícil é nadar contra a maré da natureza. Então, quando eu vou na natureza de Cristo, que é o amor do Pai pelas pessoas, e que eu vejo as pessoas querendo me parar, sabe? E chegou um momento, eu tive uma luta tão grande, mas um êxodo tão grande, um abandono tão grande de pessoas, que eu cheguei a dizer para Deus, Pai, será que eles estão todos certos e eu estou errada?
Você entende que ponto que chega? Entendi. A pressão para você parar. Porque você tem que cuidar, porque você tem que ficar na igreja, porque você não tem que ficar lidando, e porque isso não está dando lucro. Lucro, cara. E eu quero lucro. Uma alma vale mais que o mundo todo. É verdade. Vocês estão vendo o resultado financeiro, mas e a vida do Flávio? E a vida do meu genro que está aqui, um homem firme? E a vida do William? E a vida de tantos e tantos? E quem olha para o seu genro assim não imagina que ele passou por isso, né? Passou. Chegou. Tá todo aí bonitão, arrumadão e tudo, né? É, isso aí vai ser um grande homem no nosso país, com toda certeza. Por trás daquele menino ferido, machucado, tinha um propósito eterno de Deus aí. Com certeza vai dar muitos frutos para Deus. Então, o que eu digo? Era um menino machucado. Hoje ele vai ser um homem que vai guerrear, que já está guerreando por um propósito, né? Porque ele entende. Então eu vejo assim, meu Deus, o amor de muitos esfriou, a iniquidade cresceu, essa questão da internet, da tecnologia, é uma bênção se nós soubermos usar. Mas pode ser uma arma, né? Mas é uma arma, porque você prega no púlpito aqui e os influencers vêm por trás destruindo tudo. E muitas vezes a gente tem um dia por semana, 3 dias por semana, e está lá aquela juventude toda ali, sabe, criando um sistema que não é alimentando a mente com tudo, né? Meu Deus. Tanto coisa boa quanto coisa ruim, a né? maioria das vezes vai para a escola, a gente sabe como é que está a estrutura das escolas, né? Liberamos nossos filhos para escolas e na porta da escola, já está morta ali na porta da escola, vendendo droga na porta da escola, prostituindo as crianças na porta da escola, transformando nossas crianças, colocando rótulos nas nossas crianças. Nossas crianças não sabem mais o que são. Por que Jeremias? Projeto com as crianças. Porque Jeremias, com 13 anos de idade, ele sabia que era profeta. Ele já sabia ouvir a voz de Deus. Ele já sabia seu destino. Não tinha mais o que colocar de rótulo nele. Então, o projeto Jeremias é o projeto em que eu quero colocar uma identidade. Você é valoroso, você é precioso, você é amado, você tem propósito, você vai ser um médico, você vai ser um advogado, você vai ser um cantor, você vai ser o que você quiser. Porque Deus te deu a liberdade. Você não é... E você pode ser o que você quiser. Você pode ser o que você quiser. Deus te deu esse poder. Caramba, muito legal. E aí, te perguntar um pouquinho da parte como escritora, né? Do mentalidade do reino. O que te levou a escrever esse livro? Você sabe que esse livro... Todo mundo pensa que a mentalidade de reino às vezes as pessoas me criticam e pensam que é finanças que eu estou tratando. Estou tratando identidade. Por exemplo, qual que é a mentalidade de um servo? Né? Por que o povo de Israel não entrou na Terra Prometida? Porque ficou 400 anos no Egito e a mentalidade dele era uma mentalidade escrava. E escravo não entra na Terra Prometida. Porque a Terra Prometida não é para os escravos, é para os filhos. Muito legal. Então, tu veja bem, muitas pessoas dizem que são ovelhas. Tudo bem. Deus falou que as ovelhas estavam perdidas, mas quando elas foram encontradas, elas passaram pela porta das ovelhas. E quando passaram pela porta das ovelhas, desceram as águas do batismo, se tornaram crentes. Né? Aquele que crê será salvo. Creram em Jesus Cristo. Então a identidade de crente, né, de ovelha, passou para crente. E aí tem que evoluir, porque não posso ficar crente a vida toda, porque o crente acredita que ele pode vencer, que ele vai ser curado, que ele vai ter a casa própria, que ele vai... O crente crê, mas sonha. Mas olha, o crente está ali, Deus me deu uma casa própria, Deus me deu um carro. Só que chega um determinado momento que a primeiro amor, as coisas começam a parar de dar certo. Por quê? Porque o cara tem que sair da criança e entrar para o discipulado. Né? E Deus disse, ide fazer discípulos, deixa o crente ali feliz um pouquinho, depois bota ele no discipulado, porque no discipulado, o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer, porque o discipulado é para morrer, para obedecer, para entregar a vida, para chegar no final e dizer assim, eu não vivo mais Cristo vive em mim. Né? E quando chega nessa questão do discipulado, ele morre, aí Deus o ressuscita e ele se torna um filho maduro de Cristo. Então, o que acontece? A falta de identidade, muitas vezes, faz com que as pessoas andem como ovelhas, ou que andem como servos, ou que, né, fica a vida inteira sofrendo porque não quer morrer,
fica na UTI, entuba, faz de tudo, mas o cara não morre. O cara morre. É o cara do eu acho que não é bem assim, eu acho que não é desse jeito, e tudo ele acha, né? Então, mentalidade de reino é você entender que você não é uma ovelha. Você estava como uma ovelha perdida. Você passou pelas portas. Você teve a tua experiência de crente. Foi tão maravilhoso ser crente por um tempo. Mas, de repente, Deus fecha a torneira do ânimo e já bota a gente no discipulado e começa a vir os processos, né? Sai do primeiro amor ali, né? Sai os processos para que você possa se tornar verdadeiramente alguém que queira morrer por Cristo. E quando você morre, Cristo te ressuscita. Então, mentalidade de reino fala da tua posição em Deus. Eu sou filha de Deus. Eu sou filha e eu não sou uma ovelha e eu não sou um servo. A ovelha quer que o pastor vá buscar, que leve a comida, que dê as coisas. O crente, ele quer que ele receba milagre. Se não tiver milagre, o crente vai embora. Ele vai procurar outra igreja que tem milagre para ele, porque o crente quer milagre. Agora, já o servo quer salário. O servo quer recompensa. O servo na igreja é aquele que diz assim, olha, ninguém me dá valor, não citaram o meu nome, não sei o quê. É o servo. Mas o filho, ele trabalha por amor. Se ele tiver salário, ele trabalha. Se ele tiver condição, ele trabalha. Se ele tiver... Porque ele não não tem aquela questão dele... Ele não quer nada em troca, né? É o meu pai. E outra coisa, a identidade de filho também te torna um herdeiro. Então você sabe que você ainda não tem tudo, mas o teu pai é dono de tudo, ele é o provedor de tudo, não importa a tua conta bancária, ele vai prover, não importa, ele vai prover, ele é meu pai. E aí você entende quem você é, qual é a tua identidade. E aí, o que acontece? Você não vive na sombra de um evangelho, mas você vive dentro do evangelho. Aí Deus um dia... Perguntei, falei, pai, se eu sou tua filha, se o senhor me ama tanto, se o senhor quer tão bem de mim, por que eu não tenho? E Deus falou, filha, para todas as coisas tem um nível de maturidade. Eu não posso dar para você aquilo que você ainda não tem maturidade para suportar. Olha só, águas no artelho, água no joelho, isso, e aí vai. Aí vai, a maturidade. Quando você amadurecer, eu vou colocar essas coisas na tua vida. Então, essa é a mentalidade de reino. E eu sou dona, sou herdeira. A minha herança está completa. Eu sou a pessoa mais rica do mundo. Você está diante de uma trilhardária. Que legal. Por quê? Porque eu sou filha do dono do mundo. Se eu não estou tendo as coisas, é porque eu preciso amadurecer. E aonde que eu concordo. O processo. A gente fica dizendo, Deus me pôs à prova. Você acha, pastor, que Deus precisa provar a gente para saber quem a gente é? Deus conhece os fios do cabelo que a gente tem. Deus conhece a gente informe no ventre da nossa mãe. Antes da criação do mundo, Ele já nos amava. Ele já nos salvou. Ele precisa saber se eu vou desistir. Ele já sabe meu fim antes de começar. Já conhece a nossa estrutura, então, né? Por que ele prova? Ele já conhece a nossa estrutura. Sabe por que ele prova? Ele prova para que nós venhamos a descobrir aquilo que ele já sabe. Cada prova, cada processo, a gente diz, nossa, eu não sabia que eu aguentava isso. Nossa, eu dei conta, meu Deus. E a gente vai sendo manifesto. Eu acho que Deus, nas provas e processos, Ele quer revelar para nós quem Ele vê em nós. É verdade. Então, é verdade. Eu queria falar um pouquinho de um tema atual que a gente estava vivendo agora, que é a questão da guerra lá de Israel, né, com o Hamas. E hoje teve a liberação, hoje a liberação... meu Deus, coisa mais linda. A liberação lá dos que estavam presos lá, né, tinham sido sequestrados, e a gente vendo a alegria da família, né, a gente vendo o pessoal palestino também voltando para Gaza, também encontrando os irmãos, encontrando os amigos. Até vi uma situação muito legal, que eram 2 irmãos gêmeos que estavam nesse longo tempo da guerra, estavam separados, se encontraram, né? Então, assim, uma coisa muito bacana em relação a isso. E eu creio que a igreja orou muito para que isso acontecesse, para que houvesse paz em Israel. E eu queria que você comentasse um pouquinho dessa situação de Israel, do Hamas, como é que a senhora viveu isso, a igreja lá em Curitiba, né? O que vocês passaram nesses momentos aí sobre Israel?
Eu sou apaixonada por Israel. Meu Deus, eu fui para Israel já 3 vezes. E quando você está naquele lugar, você vê a paz daquele lugar, a presença de Deus que tem naquele lugar. Claro que eles não manifestam a plenitude, por quê? Porque eles estão ainda como ovelhas. Eles estão como ovelhas, porque estão perdidos, não encontraram o Salvador. Mas eles amam tanto a Deus. É uma presença tão linda. Na última viagem que eu fui, eu passei pelo Ramadã, festa de Ramadã. Passei no meio, eu vi aquele ódio, eu vi aquela hostilidade, a gente sentiu na pele, né? E a gente viu alguma hostilidade e o judeu não reage, ele baixa a cabeça e sai. E ele é hostilizado de uma forma terrível. Então, quando você vê essa guerra, você diz, meu Deus, né? Para quê? Para que tudo isso? Para que tem espaço para todo mundo, tem vida para todo mundo? Por que a gente permite que o orgulho, né, se levante dessa forma? Quem sofre o inocente, ódio, né? O ódio de poucos mata muitos, né? E nós oramos por isso, clamamos por isso, mas tem uma coisa que a gente precisa parar e observar. Essa libertação que aconteceu ali, e agora vamos entrar em política, né? Foi por quê? Porque o presidente dos Estados Unidos interviu. Porque alguém que muitas vezes tem fala grossa, né, pesada, mas ele interferiu. E nessa interferência, 2 nações pararam de sofrer. Então nós temos que pensar em quem nós vamos pôr no governo. A gente tem que pensar bem em quem você vai votar, os princípios, os valores. É isso que eu acho que é isso que a senhora tá dizendo. É isso que eu estou dizendo, porque aquele povo ele vive de uma maldição, de uma escolha errada, de uma precipitação, né? Ali na história de Sara, e se dividiu 2 nações, e a guerra continua até os dias de hoje. Podemos tirar 500.000 lições disso aí, mas a gente vê que quando alguém governa, né? Todos os homens são imperfeitos, nós não vamos achar perfeição em ninguém. Ninguém é 100% perfeito. Se nós formos avaliar as pessoas, a gente vai achar muita coisa ruim. Mas houve paz para os 2 lados. Você veja que o povo de Gaza ficou feliz. Voltaram para casa, se encontraram, celebraram, se abraçaram. O povo de Israel ficou feliz. Por quê? Porque quando há uma pessoa que tem uma visão e que sabe discernir, né, o povo se alegra. Se alegra, né? O povo se alegra. E uma minoria, né? Aquele ataque lá foi uma minoria e que bagunçou aí 2 nações e o mundo, na realidade, né? Mas sempre são as minorias. Você sabe por que as minorias vencem e muitas vezes causam estrago? Porque a maioria não se une. Falou tudo. A maioria não se une, a maioria está dividida, a maioria é de Paulo, outra é de Pedro, outra é de Saulo. Se nós nos tornarmos um, não existe. E organizar, né? E se organizar. Veja bem, gente, pelo amor de Deus, o crime já disse, é organizado. Os filhos das trevas são mais sagazes que os filhos da luz. O que assusta não é a ira do mal, mas é o silêncio dos bons. É o silêncio dos bons. É verdade. E cada um, a gente quer viver, sabe o quê? A nossa razão. Nós temos que parar de pensar na nossa razão. E nós temos que unir forças, porque nós não somos iguais. Eu acredito. Nós não somos iguais, e isso é bom. Porque a diversidade faz com que a gente se complete. Então eu penso diferente, vamos debater, debatemos ideias, não pessoas. Vamos debater ideia, de repente a gente consegue ver de uma outra forma, mas se não bate a ideia, cada um vai para um lado. E muitas vezes, com tristeza no coração, né? A gente vê que o ego, o eu, é muito maior do que o próprio amor que você tem. É verdade. Uma coisa que eu falo muito às vezes é, por exemplo, os dedos da mão. Você vê que são dedos diferentes, mas eles juntos eles pegam um copo. Então eu acho que a unidade ela faz toda a diferença, né? Cada um no seu nível, cada um com a sua estrutura, né? Cada um com a sua sapiência, com a sua inteligência. Você sabe o que tem acontecido não só na política como na igreja? Você já viu falar de doença autoimune? Já. O que acontece? É o corpo matando o corpo.
Não é as trevas que estão vencendo. Nós estamos com uma doença autoimune. Em vez de a gente proteger o fígado, a gente ataca o fígado. Em vez de a gente proteger a pele, a gente ataca a pele. É verdade. Uma doença autoimune espiritual pesada. É verdade. A gente vai caminhando para o fim, mas pelo que a apóstola falou aqui, eu lembrei muito de Débora, né? Uhum. Profetisa Débora, você é como fosse a Débora, né? Profetisa Débora, né? Aquela guerreira ali em Juízes, não é isso? É isso mesmo? Juíza, ela era uma juíza. Era uma juíza, e ela enfrentando tudo e todos. E como é que você lida hoje, minha apóstola, com essa questão de um mundo machista e você sendo uma apóstola, uma mulher à frente de uma igreja, como é que lida com isso? Quando eu não tinha identidade, quando eu não sabia quem eu era, eu vivia meio assim, sabe? Tipo, será que vai? Mas depois que Deus me falou quem eu sou, acabou. Não existe nenhuma. Eu levanto a cabeça, falo o que Deus mandou, entrego o que Deus mandou. Se você acreditar, acreditou. Se não acreditar, já obedeci papai. Agora você vai falar com o pai, porque eu estou obedecendo ao meu pai. Que legal. E uma coisa que tem entendimento. Veja, isso é... Deus não colocou a mulher abaixo do homem. Ele colocou ao lado. É um propósito. A mulher é diferente do homem. Uhum. E a mulher confronta o homem, cuida do homem, e o homem protege a mulher. É isso. Exatamente. Agora, veja bem, dentro de mim e dentro de você, que aqui é um modelo homem feminino e o homem masculino, né? Existe um espírito. E me diz uma coisa, qual é o sexo desse espírito que está dentro de mim e você? Olha a pergunta. Qual é? Eu pergunto, qual é? É o Espírito de Deus, é o sopro que veio da boca de Deus. Quando nós ressuscitarmos em glória, Espírito de Deus. Não haverá homem nem mulher, não vai se dar em casamento, nós vamos viver em harmonia. Então, eu não governo pelo modelo do meu corpo, eu governo pelo Espírito que eu recebi de Deus. Verdade. O governo é espiritual, não é carnal. Verdade. Entendeu? Então, isso não me atinge mais. Já atingiu. Quando eu não tinha identidade, aí eu entrava em frustração. Hoje... Você lida bem com isso, né? Hoje está tranquilo, graças a Deus. Lida bem com isso. Eu vou te fazer algumas perguntas aqui. Aliás, eu vou te falar algumas palavras aqui. Eu queria que você me falasse em uma única palavra o que significa para você. Tá. Deus. Amor da minha vida. Amor da sua vida. Família. A base de todas as coisas e o lugar para onde eu quero sempre voltar. Que legal. Social. O social é a manifestação do amor de Deus. Se não tiver social, o amor não está presente. Política. Política é governo, é autoridade, é exercício. A vida passa pela política. Então, política é essencial. E a política, nós como filhos de Deus temos que tomar a política. Porque Deus nos criou para governar. Nós entregamos o governo, mas essa mentira não cai mais, não. Nós estamos se levantando, estamos ficando fortes. Já tem 219 ainda. De 513 tem 219, mas nós vamos aumentar esse negócio. Vamos aumentar. Vamos alcançar, vamos avançar. Igreja. Igreja é um centro de treinamento, de cura, de identidade, de comunhão. Uma palavra só. Igreja é o céu, né? Terra. É o céu. Brasil. Brasil. Brasil é minha nação amada. Não tem lugar melhor no mundo do que o Brasil. Brasil é o centro do avivamento do mundo. Eu vou falar 1000 palavras sobre o Brasil. Brasil é o centro de avivamento, é o povo mais lindo, a comida mais gostosa, o verde mais lindo do mundo. Eu sou brasileira. Maravilha. Agora eu vou colocar uma foto aqui, que a gente sempre faz isso no nosso Pode Mais Brasília, e eu quero que você me fale o que significa essa foto para você, tá bom? Vamos lá. Ah, Jesus amado. Meu Deus, querido, minha família. Tá faltando neto ainda. Meu filho, Júlio, Samuel, a Thalita, que é a minha adotiva, a caçula, está lá em São Paulo. A Paula, esposa do Beto. Aqui está a Sara. Ali já está a Luísa e vai nascer mais uma em dezembro. Meu Deus, isso aqui é a razão da minha vida. Isso aqui é o tesouro, isso aqui é um paraíso.
Um paraíso, às vezes, meio duro, né? Meio duro, porque meus filhos são tudo colérico, tudo muito cacique. Tudo cacique aí, todo mundo líder, né? Mas meu Deus do céu. Então a gente entende nessa foto... Felicidade. A gente entende que família é a base de tudo. Sim. A gente entende que o nosso Brasil, com a família forte, nós teremos um Brasil forte. Não é isso? E você vê que na família, quando você olha a família, você não vê pessoas perfeitas. Eu posso contar casos e casos de lágrimas que eu derrubei, mas a família, ela acredita, ela não desiste, ela insiste. Não existe ex-filha, não existe ex-filha, não existe ex-neto. Você vai acreditando. Sabe, se a gente vivesse família no mundo, não ia desistir de ninguém. É verdade. Apóstolo, eu quero te agradecer pela oportunidade de estar com a gente aqui no Pode Mais Brasília. Eu que agradeço. Que Deus possa abençoar o seu ministério, abençoar a sua família linda, abençoar a sua vida lá em Curitiba. Que Deus possa abençoar o seu retorno para Curitiba em paz. Conta com a gente aqui em Brasília e até um próximo episódio, se Deus quiser. Se Deus quiser, com muita alegria. E quero também convidar o senhor para ir para Curitiba, conhecer lá o nosso projeto, conhecer pessoalmente essa turma do barulho. nós iremos lá, se Deus quiser. Amém. Deus te abençoe. Obrigado, Amém. viu? Obrigado. Obrigado. Prazer. Deus te abençoe. Amém.